Quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós iremos estudar um assunto novo. Vamos estudar hoje, iniciar na página 60, que tem como tema da nossa aula de hoje: a riqueza vem do Oriente. Vamos aprender que riquezas são essas que vêm lá do outro lado do mundo, que nós moramos aqui no Ocidente, e essas riquezas vieram do Oriente. Então nós iremos aprender, que riquezas são essas. Então eu gostaria que neste momento vocês aí, crianças, pegassem seu material didático e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá, corra lá, pega seu livro e vamos acompanhar e vamos aprender mais um assunto de história. Vamos lá? Então, todos aí, colocando aí na página 60 e vamos iniciar o nosso assunto. A riqueza vem do Oriente. Esse é o tema da nossa aula. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. Então nós vamos aprender aqui um pouco sobre as grandes navegações feitas pelos europeus, que eram aquelas pessoas que chegaram aqui no Brasil, quando eles chegaram já existiam os índios. Então nós vamos conhecer um pouco sobre essas grandes navegações, e estudando as grandes navegações nos leva à história do Brasil, lá no iniciozinho, como foi que aconteceu a história do Brasil, quem morava aqui, quando os portugueses chegaram. Então vamos lá, acompanha aí com a tia a leitura do texto e vamos iniciar. Então no século XV, os europeus, eles procuravam novos caminhos para comprar produtos. Eles estavam sempre em busca de novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias. Especiarias, tia, o que é especiarias? Aí vamos ver aqui que são produtos de pequeno volume e um alto valor no mercado europeu. Lá na Europa era um produto pequeno, mas tinha um alto valor no mercado. E geralmente era chamado de condimentos. Que condimentos são esses? Vamos lá aqui para o texto. Identifica aí no texto de vocês. Pimenta era um pequeno produto, mas tinha um grande valor. A pimenta, o cravo, o sal, o açúcar, a gengibre e noz moscadas. Esses eram chamados de especiarias, o qual os europeus procuravam para comprar esses produtos lá no Oriente. Então eles eram de pequeno volume, mas tinham grande e alto valor no mercado europeu. Então esses produtos aí eram chamados de especiarias. E além dessas especiarias, eles buscavam também o domínio do comércio de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, o ouro e também a prata. Ou seja, além dessas especiarias, eles também buscavam o domínio desses outros produtos aí do comércio, que seria a seda, porcelana, tapetes, pedra preciosa, o ouro e a prata. E as especiarias eram produtos singulares, eles não encontrados com facilidade na Europa. Por isso eram especiarias, especiais e caras. Aí aqui abaixo
Vocês observam aí no livro de vocês e vamos identificar essas especiarias. Vamos lá, acompanha aí com a tia. Aqui nós temos, ó, a canela, né? Talvez vocês conheçam, né? Algumas dessas especiarias aqui. Temos a canela, o cravo, identifica aí no livro de vocês, o cravo, noz moscada, a pimenta, o gengibre e o açafrão. Aqui é uma das especiarias que os europeus procuravam, né? E que eram muito especiais e também eram caros, né? Devido à dificuldade, né, de encontrar, ou seja, não encontrava essa especiaria fácil lá no continente europeu. Por isso que eles viajavam, né, para os continentes em busca dessas especiarias. Aí vocês talvez conheçam algum dessas, né, dessas especiarias aí, principalmente a canela, que é fácil de encontrar aqui na nossa cidade, o cravo, né, a pimenta, também o gengibre e o açafrão. O mais difícil aqui é esse aqui, ó, noz moscadas. Mas aqui são as especiarias, né, que os europeus estavam sempre em busca. Então, as especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos. Haja vista que era muito difícil de preservá-los sem geladeira naquela época. Então, como era difícil, naquela época não existia geladeira, aí tinha que preservar os alimentos, né? A carne, por exemplo. Então, eles era colocado esses condimentos aí para preservar, né, o alimento. E isso provocava um desperdício de comida e uma fome muito grande. Como naquela época não havia geladeira para conservar o alimento, eles utilizavam, né, no caso do sal, era colocado sal na carne, né, para ela não estragar, a pimenta. Então, como não havia, né, a geladeira, estragava muitos alimentos naquela época. Então, eles utilizavam esses condimento para preservar, né, a comida, no caso aqui da carne, principalmente. Então havia um grande desperdício e assim aumentava o quê? A fome. Então por isso que eles, né, viviam sempre em busca desses materiais. Então, esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição, ou seja, a distribuição desses produtos, né? Então, eles viajavam muito, percorriam todo o mar Mediterrâneo em busca desses produtos. E eles eram muito apreciados no continente europeu. Página 61. Então, a Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e também econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Por isso que eles se tornavam caros, né, esses produtos. Aqui, como a gente falou, a canela, o cravo, né, a pimenta, a gengibre, o açafrão, noz moscadas e entre outros produtos também. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomãos tomaram a cidade de Constantinopla, né, que é hoje Istambul, que fica na Turquia, e impediram o comércio de especiarias
e a entrada de navio no mar Mediterrâneo. Então, como a gente falou aqui, né, que os europeus eles atravessavam, percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas. E aqui eles impediam o comércio dessas especiarias e a entrada, né, de navio por esse mar. Esse fato provocou que um alvoroço, né, a confusão, né, um alvoroço muito grande entre os italianos e também os europeus. Provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, que já era caro, agora ficaria mais alto ainda, devido à escassez. Escassez, o que é escassez? Tinha a falta, né, desse produto, então ficou ainda mais caro ainda. Devido à falta, né, e à procura, o preço ficou bem elevado, bem alto. E essas dificuldades provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto na fonte, ou seja, nas Índias. Então, o que eles fizeram? O preço está alto, está tudo muito caro, então nós temos que ir lá diretamente na fonte, lá onde, né, se produz o produto. Então, foi isso que eles fizeram. Então, eles foram direto para as Índias, que é lá onde se encontrava todas essas especiarias aí, o qual a gente falou aqui anteriormente. Então, eles foram para as Índias, que eles compravam onde? Dos italianos. Mas o preço era muito alto, então eles decidiram, né, buscar diretamente na fonte. O que é a lei da oferta e da procura? Vamos aí acompanhando o livro de vocês na página 61. É um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e sua procura for muito alta, procurando por aquele produto, e a quantidade é pequena, o preço dele tenderá a aumentar muito mais, né? E vice-versa. Então, se a quantidade é pequena e a procura é grande, então o preço vai o quê? Aumentar. Então, isso é o que? A lei da oferta e da procura. Agora, eu gostaria que vocês observassem no livro de vocês, né? Aqui nós temos o mapa mundi, e aqui nós temos, essa linha verde, identifica aí no livro de vocês, né? Essa linha verde é as expedições portuguesas, né? As viagens marítimas que os portugueses faziam em busca, né, dessas especiarias. Aí vocês observem aí, localizam aí no livro de vocês. Então aqui eles estão saíram do continente europeu, ou seja, da Europa, né, para a Índia, em busca dessas especiarias. Então Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias. Então eles foram contratados para eles descobrirem novos caminhos para chegar-se às Índias, porque era necessário manter o comércio entre a Índia e Portugal. Então eles foram contratados para isso. Onde eram compradas especiarias tão apreciadas na Europa. Vamos lá para a página 62. Então, os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Então, eles trocavam entre eles a experiência, né, que eles descobriram, e também comentavam as suas descobertas, tanto a questão da tecnologia, da posição geográfica, que facilitou para eles. Então, eles comentavam entre si, né, essas descobertas. Então, os acontecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português.
Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumento. Aí vocês observam aqui abaixo, nós temos dois instrumentos aí, que é o astrolábio e também a bússola. Então vamos aqui entender. Então, como eles discutiam, né, eles trocavam experiências e também de novas descobertas, comentava sua descoberta, esses acontecimentos eles eram discutidos em um centro, né? Tinha um local onde eles sentavam ali e discutir, né? Entre eles a experiência, trocavam experiência, essas novas descobertas, e o centro ele era um centro de estudo náuticos, que eles era conhecido como escola de Sagres, onde eles se reuniam, né, para discutir, para trocar experiência dessas descobertas deles. E entre eles destacava-se a figura desse infante aí, que era o Dom Henrique, que ele era um nobre português, né, morava em Portugal. Aí nesse centro foi desenvolvida essas técnicas aí de navegação e instrumento para facilitar, né, as suas viagens e assim tornar mais fácil para eles chegarem ao seu destino. Aí nós temos aqui o primeiro, o astrolábio, que ele é um instrumento naval bem antigo, né, utilizado nas grandes navegações, que foi descoberta por eles, para medir o quê? A altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava o que? A orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas, viu? Então ele servia para medir, né, esses astros, no caso das estrelas, por meio que da observação em relação às estrelas, da posição que elas estavam. Também outro instrumento que foi desenvolvido nessa época aí das grandes navegações foi a bússola, que a bússola é um instrumento que ela foi inventado pelos chineses. Ela é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, e aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra. Ou seja, ele indica o polo, facilita a orientação dos navegadores, né? Ela tem uma agulha magnética e ela sempre, a agulha, funciona assim como fosse um relógio, sempre apontava para o norte. Então aí facilitava também, né, para eles, para os navegadores, servia como meio de orientação, tanto o astrolábio como também a bússola. Temos também aqui a caravela. A caravela foi uma embarcação de porte médio e de velas triangulares usada pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobrimentos. Então vocês podem observar aí no livro de vocês, né? Então aqui nós temos a imagem, né, de algumas caravelas. Então ela foi uma embarcação de porte médio, né, usada pelos portugueses. Então era dessa forma aí que vocês estão vendo. Aí a nau era um barco de grande porte, destinado a longos percursos, e em vários documentos históricos a nau surge com a denominação de nave. Então aqui nós temos a imagem que era um barco de grande porte, era enorme, né? E em alguns documentos históricos, tá registrados, era chamado de nave. A cartografia. O que era a cartografia? Cartografia é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e de estudo dos mapas, né? Ela se dedica ao estudo dos mapas, ou seja, a criação, desenvolvimento dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra. Então, isso era possível através desses mapas. Então, é a ciência que se trata desse assunto, né, em relação à produção, difusão e também a utilização do estudo dos mapas. Aí aqui na página 63, vamos aqui. Você sabia? Os europeus, eles acreditavam, presta atenção, crianças,
Eles acreditavam que a Terra não era redonda, como a gente conhece hoje, né? Eles não acreditavam. Quer dizer, eles acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana. O que existia e que existia um abismo, né? Eles não acreditavam que ela era redonda, eles achavam que ela era plana, né? E que existia um abismo, né? Um abismo no finalzinho. Veja que interessante essa ideia. Existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigo chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Então, 2 caminhos e um destino: as Índias. Então, o destino deles era chegar às Índias. Então, os portugueses, acompanha aí, criança, na página 63. Os portugueses decidiram a rota comercial contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como periplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Veja o mapa. Temos aqui essa linha aqui, né? Ela mostra a rota que eles... Então, como ele falou que a Terra era redonda, a reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era louco e que Isabel, a rainha, também era, por acreditar nele. Então, muitos achavam que ele estava ficando louco, dizendo que a Terra era redonda, enquanto os outros diziam que a Terra era plana, acreditavam que a Terra era plana, né? E que no final tinha um abismo, tinha um mar, e nesse mar tinha monstro, né? E a água era fervente. Então, a viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação, comandada por Colombo, saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações. Aí tinha aí Santa Maria, Nina e Pinta. Ou seja, rumo ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, que era o que? O mar tenebroso, que, né, os outros diziam que havia um monstro e a água era fervente. Então era tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, né, naquela época, por ser muito turbulento para a navegação. Então, muitos temiam por isso. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, preste atenção, crianças, eles estavam viajando. Quando chegou na metade do caminho, no meio do mar, né, houve um início de motim. Eles se reuniram ali, toda a embarcação, toda a tripulação se reuniram ali e começaram a conversar e ali a discutir entre eles, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas, né? E os marinheiros estavam bem no meio do mar tenebroso. Então eles começaram a temer, estava bem no meio, não encontraram as riquezas, não encontraram as Índias, qual eles, né, estavam procurando, e eles começaram a temer, né? E aí, o que aconteceu? Colombo, né, com sua determinação, né, conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àquele que primeiro encontrasse terra uma recompensa. Então, como Cristóvão Colombo ele sabia que o povo ali estava tudo com medo, né? Estava tudo temendo ali aquele mar. O que foi que ele disse? Ele tentou acalmar, né, os ânimos ali de todos e disse assim, ofereceu, né, aquele que primeiro encontrasse terra, né, não importa se fosse as Índias, mas que encontrasse terra, eles teriam uma recompensa.
Então ele acalmou os ânimos aí. Então quando ele falou que tinha recompensa, todo mundo seguiu viagem, né? E no dia 12 de outubro de 1492, Colombo, que ele era o comandante da tripulação, ele encontrou uma pequena ilha no Caribe, né? Que já fica no continente americano. Eles estavam indo para a Índia, que ficava do outro lado do mundo. Como acreditava que tinha chegado às Índias, chamou os moradores dessa ilha de índios. Por isso, hoje, chamamos os nativos da América de indígenas. Então, vamos aqui entender. Então, como eles chegaram no continente americano, né, numa pequena ilha do Caribe, que fica lá nos Estados Unidos, na América do Norte, eles encontraram uma civilização, ou seja, já tinha pessoas morando. E como eles achavam que tinham chegado à Índia, eles deram o nome daquelas pessoas que moravam ali de índio. Por isso que hoje, né, chamamos os nativos da América de indígenas. Devido a isso, né? Eles achavam que tinha chegado à Índia, aí botaram o nome daquele povo de índio. Então, foi por isso que nós chamamos os indígenas hoje conhecendo como índio, né? Foi Cristóvão Colombo que denominou, porque ele achava que tinha chegado na Índia. Então, aqui foi um pouco, né, da história das grandes navegações e que através dessas grandes navegações volta-se lá ao início da história do Brasil. Então, a gente conheceu aqui um pouco hoje, né, sobre essas navegações, sobre qual era o objetivo das grandes navegações, que eles estavam sempre em busca de produtos, principalmente das especiarias, que era muito valioso naquela época, tinha um custo muito alto, né, para o comércio europeu. Então, a gente, né, conhecer aqui um pouco sobre, né, essas navegações. Então, para concluir, vocês irão responder as atividades das páginas 65 e 66, viu? Então, façam aí a atividade e depois estejam enviando para mim. E na próxima aula nós estaremos estudando a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, viu? Faça a atividade com atenção. Se tiver alguma dificuldade, né, pode me procurar. E até a próxima aula.